Quando chega o mês de abril, muita coisa muda. As redes sociais ficam mais azuis, as campanhas aparecem, as pessoas começam a falar mais sobre o autismo. Isso é importante, muito importante por sinal, porque falar sobre autismo é sempre necessário. Porém, existem alguns mitos, muita desinformação, que a gente precisa gerar uma pergunta que tem que ser feita aqui. O que acontece quando o abril termina? Porque o autismo não vai acabar. E as pessoas autistas vão continuar existindo, sentindo o mundo, vivenciando experiências diversas. E isso se dá diariamente. O mês de abril, ele sempre me traz, pelo menos para minha pessoa, sentimentos misturados, né? Que por um lado é muito positivo quando a gente vê pessoas falando sobre o tema, trazendo espaço, local de fala, visibilidade. Mas por outro lado existe um risco, né? Da gente transformar a conscientização em algo pontual ou sazonal apenas para o mês de abril. Em algo que dura 30 dias, né? E a inclusão não pode ser uma campanha temporária. A reflexão precisa se tornar ação, porque sem ação não existe conscientização. Durante abril, a gente vê muitas frases bonitas, mensagens inspiradoras, posts sobre empatia, campanhas políticas. Mas a pergunta é, a empatia vai seguir de maio para frente? Vai continuar em junho e no restante do ano? Porque os desafios vão continuar. As sobrecargas sensoriais, as dificuldades, interação e a falta de compreensão também vão continuar. A gente precisa considerar que a sensibilidade, a criatividade e a forma única de perceber o mundo, que também tem o lado positivo, precisam continuar sendo notadas e validadas por todos. Por isso que a gente falar sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, é muito importante. Mas só falar não adianta. A gente precisa ter escuta ativa. Não só escutar as pessoas, mas as vivências, as necessidades, as diversas formas de existir, que durante muito tempo o autismo era falado de fora para dentro. Muitas pessoas falavam sem realmente escutar quem vive a realidade na prática, quem convive com o transtorno diariamente. E quando a gente começa a falar sobre nossas experiências, compartilhando nossa história, isso é essencial. Mas ainda tem um longo caminho, um caminho que não se constrói apenas nesse mês. Ele se constrói no cotidiano, na forma como a gente trata as pessoas, como a gente educa, como a gente trabalha nos ambientes e na forma como a sociedade convive como um todo. A gente está falando de prática de vida. A gente está falando de lidar com pessoas. Obviamente existem nuances, desafios, mas como é que a gente consegue atravessá-los de forma construtiva? A inclusão não é adaptação superficial, não é colocar um símbolo no ambiente, né, que identifique o autismo. Ela é uma mudança de comportamento, de cultura, de olhar para o outro. É quando a gente sai do julgar e entra para um olhar amplo, humano da compreensão. É a gente parar de perguntar por que essa pessoa é diferente e a gente começa a se questionar. Como eu posso tornar esse ambiente mais acessível e pertencente para essa pessoa? Isso vale para empresas, órgãos públicos, área da educação, todo tipo de contexto. E que as famílias estejam também muito presentes nessa parte. Porque a mudança real, ela acontece com pequenas atitudes, quando você respeita o tempo de cada um. Como autista adulto, eu posso afirmar aqui para vocês que o que mais faz a diferença, que é uma questão prática, que eu entendo como inclusão, é quando você enxerga a pessoa além do comportamento e além das características. Porque vejam bem, o autismo pode caracterizar a quem é diagnosticado, mas ele não vai definir quem você é. Ele não vai definir o seu caráter, suas atitudes, escolhas. Algumas coisas podem influenciar os caminhos, mas não necessariamente vai determinar a força que existe dentro de você. Aprenda mais, escute mais, observe mais e principalmente pratique mais, porque tudo isso é um processo, não é algo automático, mas os processos verdadeiros são louváveis quando você busca evoluir como pessoa autista e também como sociedade
que enxergue essa pessoa. O mundo precisa de mais consciência, para isso que estamos aqui, mas precisa ainda mais de amor, de empatia humana. E tudo isso vai gerar uma grande transformação se começar a partir do seu coração. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, a você autista, neurodivergente, a você pai, mãe atípico, e a você que se engaja no assunto público geral. Então, eu peço que você compartilhe esse conteúdo para a gente espalhar essa mensagem mais do que necessária, e a gente se vê no próximo vídeo.